Hello, eu sou o Days Landman e sejam bem-vindos ao meu canal. Lord X, o personagem mais pedido de todo o canal. O X é mais importante de todos, aquele que serviu de inspiração para todos os outros, o que revolucionou os jogos XE, e também uma das criaturas mais poderosas do mundo das creepypastas. Esse é Lord X. Primeiramente, algo para se deixar bem claro. Um erro que muitos acabam cometendo, e eu inclusive já cometi, é acreditar que o Lord X é canonicamente a nova encarnação do Sonic XZ original, por conta de seu criador ser o segundo dono oficial do Sonic XZ, junto da criadora dos Xenófilis. Porém, não. Lord X é considerado uma versão alternativa do Sonic XZ original, com muitas similaridades com a contraparte original, mas claro, com suas próprias características. Tudo isso começa há alguns anos, no vazio infinito do espaço, após um gigantesco evento cataclísmico, onde uma quantidade imensa de energias começaram a se aglomerar e se juntar entre si, acabou se criando uma criatura de antimatéria. A antimatéria, de uma maneira simples de explicar, é o completo inverso da matéria, por conta de terem cargas opostas. E para quem não sabe o que é matéria, em resumo, a matéria é tudo que existe em nosso universo. A matéria é, digamos assim, a representação e a maneira que a ciência usa para representar todos os átomos e partículas subatômicas que formam todo o nosso universo. Ou seja, a antimatéria é o oposto da matéria. E agora, existia uma criatura formada de antimatéria, que no caso era uma massa de antimatéria com consciência própria, e que só buscava uma coisa: dor, sofrimento e o caos. Aquela entidade era uma entidade cruel, em níveis absurdos, que havia um tremendo e distorcido sentimento de alegria e diversão, pois para ela, ou ele, ou o que quer que fosse aquilo, a diversão estava na crueldade, na dor, no sofrimento e na tortura das piores maneiras possíveis. Podemos considerar como a maldade encarnada em um corpo físico, e ele encontrou seus brinquedos de tortura quando finalmente achou a Terra.
e conheceu a nós. Ele se interessou por nós, mas, como você já deve imaginar, não de uma maneira boa. Ele queria a humanidade para servir como seus brinquedos pessoais, pois ele acreditava que era apenas para isso que serviríamos. Nós seríamos seus brinquedos. Então, ele usou algo a seu favor. Além de nós seres humanos, a criatura encontrou a série de videogames Sonic the Hedgehog, a qual ele se fascinou. Ele realmente gostou daqueles jogos e daquela franquia como um todo. E por um gosto pessoal, criou um novo mundo, completamente baseado no universo de Sonic, mas completamente distorcido. E assim, Lord X havia sido criado, moldando sua forma no seu personagem favorito, o próprio Sonic. E finalmente, criou o disco, sua porta de entrada para nosso mundo. Com isso, Lord X conseguiu pôr seu plano perfeito em ação. E além disso, é provável que foi nesse momento que ele tenha criado os seus 7 guardiões, 7 extensões dele mesmo que junto dele governam o mundo todo, ambos sendo extensões do próprio Lord X misturados com as emoções humanas. Quito, oração, Genou, nojo, Jequito, raiva, Setsubo, desespero, Kofuku, felicidade, Kyofo, medo e Yukubo, desejo, que junto a ele governariam todo aquele reino. E assim começou o reino de terror de Lord X, com seu CD sendo espalhado de pessoa a pessoa, e cada vez mais pessoas jogando e jogando, e mais almas para ele capturar, a qual provavelmente foram milhares delas. Sim, eu disse milhares, milhares de almas presas em um jogo onde seriam torturadas das maneiras mais grotescas e cruéis possíveis por toda a eternidade. Muito provavelmente com Lord X as moldando nas formas dos personagens de Sonic, apenas por um puro sadismo. E foi assim, por longos anos, onde era passado na mão de milhares de pessoas o jogo que muitos de vocês já devem ter jogado ou viram alguém jogar. Sim, eu estou falando do jogo original do Sonic XZ. Mas é claro, logo chegaria a vez de Lord X envelhecer um pouco. Então, seu corpo foi ficando cada vez mais grotesco ao longo dos anos. Mas sua maldade e seu desejo de sangue nunca acabaram. Muitos aparentemente haviam esquecido dele, mas ele ainda estava lá, continuando a torturar milhares de vítimas, principalmente porque agora ele tinha muito mais para mostrar aos seres humanos. Tudo havia mudado e tudo era pior, pois ao invés de ser o mesmo jogo que todos já conheciam, agora seria o port para PC, ou seja, mesmo sendo aos poucos esquecido ao longo dos anos, ele nunca vai parar. Não importa o que façamos, não importa o quanto tentarmos, Lord X sempre voltará e não descansará até que todos do nosso planeta se tornem seus fantoches pessoais, seus brinquedos de tortura pessoais em um jogo infinito onde ele sempre é
o vencedor. Lord X é, sem sombra de dúvidas, uma das criaturas mais poderosas que eu já analisei no canal. Tanto que seus poderes são confirmadamente completamente ilimitados. Ou seja, é muito provável que Lord X seja quase onipotente. Mas não. Apesar de muitos afirmarem isso, não temos total certeza se Lord X é realmente onipotente, principalmente se levarmos em consideração de sua história ser similar à sua contraparte original. Assim, podemos dizer até então que ele é próximo, mas não onipotente. Porém, se ele é ou não onipotente, é algo que só saberemos depois de bastante tempo, quando sua história for completa. Mas independente disso, Lord X continua sendo um dos mais poderosos de todos os personagens que eu já falei no canal, pois ele possui mudança de forma, consegue controlar corpos, consegue moldar corpos à sua maneira, consegue se teleportar, consegue roubar almas e moldar elas a seu prazer, podendo as transformar em outros seres. Quando ele mata alguém, ele terá controle total sobre aquela pessoa e sua alma. Tudo o que está acontecendo em seu mundo, ele consegue saber. Ele tem um gigantesco controle do computador que ele está, podendo fazer qualquer coisa com ele. Consegue sair do jogo e ir para nosso mundo por um curto período de tempo. Pode fazer extensões de seu corpo, possui seus 7 guardiões e a sua mais poderosa habilidade, a manipulação de seu mundo e a criação de mundos também. O nível da manipulação da realidade de Lord X é ainda maior que sua contraparte original. Lord X praticamente consegue fazer de tudo. Não temos qualquer noção de algum limitante que ele possui ou algo do tipo. E além de tudo isso que eu falei, é praticamente impossível destruí-lo. Afinal, seu corpo é feito de matéria escura ou antimatéria, um material que quase não existe maneira de ser destruído, se não for por maneiras específicas. E além disso tudo, sabemos que seus poderes são ilimitados. Ele só nos limita por ser muito mais divertido assim. E se realmente os poderes de Lord X forem ilimitados, isso tornará impossível de ele ser vencido. Evitado, talvez, mas vencido, possivelmente jamais. E como eu falei, ele não vai parar até ter todos nós do nosso planeta na palma de sua mão e nos tornarmos seus escravos para todo sempre. Então, reze ou se esconda para o seu CD nunca chegar até você, porque senão você será mais um deles. Tenham